Olá, bom dia para você. Ouro Fino em Campo está ao vivo para todo o Brasil, direto da sede da Ouro Fino Saúde Animal em Cravinhos, interior de São Paulo. Hoje eu recebo aqui no estúdio o médico veterinário Jean Pericoli e a gente vai falar sobre estratégias para controle de parasitas externos no rebanho bovino. Bom dia, Jean, seja bem-vindo. Bom dia, Fran, muito obrigado, bom dia a todos. E olha, a sua participação é mais que bem-vinda, viu? Ligue no 0800 941 2000 e mande mensagem pelo WhatsApp no 16 98181 8687. Pode ser pergunta ou um comentário sobre o que está achando do programa, beleza? Bom, já para a gente começar essa conversa, né? A gente sabe que em alguns lugares do Brasil o período chuvoso já deu indícios aí que chegou, mas a gente sabe que o volume maior de chuvas está por vir, né? Explica para a gente por que nesse período aumenta tanto a incidência de carrapato. Felizmente chegou, né, Fran? Então a gente precisa dizer isso. Nos 2 últimos anos a gente teve uma característica um pouco diferente no nosso Brasil. Então a gente, com o fenômeno, né, vocês devem ter ouvido falar bastante sobre isso, né, com o fenômeno El Niño há 2 anos atrás, e esse ano a gente está tendo um pouco de interferência, mudando o El Niño para o Laninha. E isso para a gente é muito bacana, para quem trabalha no campo, né? Você produtor, agricultor, né? Que traz a riqueza do nosso Brasil, essas chuvas, vamos dizer assim, serão mais distribuídas ao longo do ano. E por que isso é interessante, Fran? Porque se a gente pegar 1 ano atrás, 2 anos atrás, a gente teve no Brasil Central um período seco muito grande e com excesso de chuvas na região sul. Então, são chuvas que não são bem distribuídas pelo nosso país. Equilibra muito, né? A produção de tudo. Exatamente. E esse ano, felizmente, a gente vai ter uma característica um pouco diferente, que é muito propício para a produção, seja ela agrícola, como também pecuária, tanto no ganho de peso, né, pensando em gado de corte, e na produção leiteira, que a gente já viu essa produção aumentar bastante. Em contrapartida, a gente também tem uma maior infestação de parasitas. E aí é um assunto que a gente tem que batalhar sempre, né, Jean? Porque esse período de chuva é assim, a pastagem fica totalmente infestada e a gente precisa cuidar ao dobro. Precisa de 2 características importantes, para a gente ter esse aumento, né, proliferação de insetos, né, especificamente dos parasitas que acometem, né, ou que parasitam os bovinos. Vamos falar especificamente dos bovinos. Que é chuva, como a gente está dizendo, né? Precisa ter umidade relativa do ar alta e também temperatura alta. Buscando um pouco de histórico, esse ano, pessoal, a gente vai ter, né, especialmente, um ano mais quente da história, né, segundo os especialistas. Então, pegando temperatura alta e também uma umidade alta, são 2 pontos principais ou primordiais para o desenvolvimento de parasitas. E a gente sabe, né, Jean, que a maioria dos carrapatos que a gente vê às vezes ali no boi é 5%, né, da população total, porque o grosso mesmo de carrapato está na pastagem e aí é bem difícil de trabalhar, né? Talvez esse seja o grande dificultador para a gente fazer o controle realmente do carrapato, Fran, porque quando a gente observa essa infestação, né, vamos fazer uma conta aqui, né, quando a gente encontra lá 10 carrapatos parasitando um determinado animal ou a percentual desses rebanhos, né, na nossa propriedade, tem outros 95% que estão no campo, que estão na pastagem. E qual que é a dificuldade? A gente não tem como fazer esse controle lá. Então, por isso a gente faz o controle nos animais. E esse talvez seja o maior dificultador no controle, né, bem feito do carrapato. É isso mesmo, a gente já continua esse bate-papo, porque a gente vai trazer agora uma solução, né, para ajudar o pecuarista no controle do carrapato. A Ouro Fino Saúde Animal desenvolveu protocolos para te ajudar a controlar de forma eficiente os parasitas externos no rebanho. Veja só como deve ser o uso conjunto de Fluatac Duo e Superior. Hoje é dia de reunir a equipe da fazenda para separar os produtos usados contra os parasitas externos. A propriedade tem o controle do problema, mas não se descuida e segue corretamente o protocolo com Fluatac Duo e Superior. A gente está bem treinado aqui na fazenda, os funcionários estão bem treinados, está sempre de olho. Qualquer infestação que seja acima do limiar, né, esperado para o carrapato ou para a mosca, a gente entra com esse tratamento para que isso não saia do controle. O protocolo adotado aqui, quando os parasitas estão controlados, tem primeiro o Fluatac Duo.
seguido de 2 aplicações do Superion. Se você pensar que os animais eles estão sem infestação, iniciando um protocolo estratégico com o FluAttack, você vai ter um período de tempo que vai permitir com que o fluazuron dessa associação já consiga ter uma boa ação. E aí no intervalo de 35 até 42 dias depois da aplicação do FluAttack, você entra com a aplicação do Superion, porque provavelmente o desafio ambiental já vai estar mais alto e você precisa de uma formulação que é mais potente na eliminação dos parasitas. E uma terceira aplicação com o Superion vai depender aí do nível da reinfestação. Já para os rebanhos infestados é importante inverter o uso dos produtos, começando com o Superion, aplicando em seguida o FluAttack Duo e repetindo o Superion próximo do 100º dia de tratamento. Se estiver muito infestado, talvez essa próxima aplicação tenha que ser no intervalo de 30 dias, ou se estiver num ambiente mais controlado, a gente vai repetir a terceira aplicação com o Superion, que aí vai depender muito da estação climática ou talvez aí até da quantidade de carrapatos que estão sobre os animais. O médico veterinário a melhor pessoa para orientar sobre o protocolo mais adequado para a realidade da fazenda. Com o produto certo, na hora certa, quem ganha é o pecuarista. Apenas comprar o produto não é o suficiente. A maneira que você vai fazer a utilização dele na fazenda, ela é fundamental para se obter o sucesso do protocolo estratégico. Tá aí, produtor, 2 soluções para te ajudar no combate, aí, no controle do carrapato. Jean, fala um pouquinho para a gente, né? 2 sucessos da Ourofino Saúde Animal, Superion e FluAttack Duo. Foram 2 inovações que a gente teve desde 2010, Fran. A gente lançou o FluAttack, se tornou referência no mercado nacional, porque é uma associação pioneira de fluazuron, que é o produto sistêmico, juntamente com a abamectina, e recentemente, né, em 2015, a gente lançou o Superion, que é uma outra associação de fluazuron também, mas com fipronil. E falando de protocolo especificamente, eu acredito que todos tenham entendido, mas só para reforçar. E por que muitas vezes que a gente precisa entrar primeiro com o Superion em relação ao FluAttack para fazer aquela inversão? Isso é muito importante. E por que isso? Quando a gente trabalha com o Superion na primeira aplicação, que tem a associação do fipronil mais o fluazuron, o fipronil tem uma ação tópica e de eliminação rápida dos carrapatos. Então, se a gente tem na propriedade, Fran, os animais infestados já apresentando ectoparasitas, principalmente carrapato, a gente entra com o Superion, porque a gente vai ter uma limpeza desses animais de forma mais rápida. Invertendo, eu não estou com infestação ainda, mas começaram as chuvas. Consequentemente, os carrapatos virão. E eu quero fazer um controle melhor, não dos carrapatos, mas dos vermes, da parte dos vermes internos, né? Então a gente entra com o FluAttack. Então, por isso os 2 produtos são complementares, que a gente vai estar agindo de forma externa, no controle de todos os ectoparasitas, mas também de forma interna, pensando nas verminoses. Jair, por que é importante alternar o uso das substâncias? Principalmente em relação à resistência, Fran. Agora, essa importância, isso vem lá de trás, vamos pegar desde o, né, que todos vocês devem conhecer, já devem ter usado na propriedade, o Cipermil, que é a base de espermetrina, que foram os primeiros produtos a ser lançados no mercado, onde a gente vem desenvolvendo, e essa é uma pesquisa constante de estar desenvolvendo novas moléculas ou associações complementares para que a gente busque sempre o melhor resultado e tentando eliminar ao máximo essa questão de resistência dos carrapatos. Muito bem, Jean. E olha só, essa batalha contra o carrapato é antiga, viu? Mas a gente não desanima e segue na luta para evitar que o prejuízo aconteça. Você vai conhecer agora outra solução da Ourofino que pode te ajudar nessa guerra contra o carrapato. Veja os resultados do Colosso FC30 na Fazenda Santa Inês, que cria animais puros de origem da raça Cenepol em Barretos, no interior de São Paulo. A criação de animais da raça Cenepol na Fazenda Santa Inês, em Barretos, no interior de São Paulo, começou em 2009. Este pecuarista acreditou no potencial dos taurinos, que vieram de uma ilha caribenha, lugar de clima tropical semelhante ao Brasil. Um animal extremamente resistente, um animal que cobre a campo e até hoje, assim, todos os desafios que foram feitos com o Cenepol foi superado pela raça. Um dos principais desafios do pecuarista que cria animais em regiões tropicais e subtropicais é os carrapatos. Mas por aqui não existe moleza contra o parasita. A ordem é evitar a proliferação desse inimigo da bovinicultura.
não só por questão de necessidade, uma obrigação que a gente tem, porque qualquer tipo de parasita que está no animal está prejudicando o desenvolvimento dele, como também na parte visual, no fenotipo. Para manter um alto desempenho zootécnico do rebanho, o grupo Senepol 3G investe no controle dos carrapatos. O Colosso FC30, produto com formulação inédita, lançado pela Urufina em 2013, já faz parte do manejo sanitário da fazenda. O ectoparasiticida é composto pelos princípios ativos Fentium, cipermetrina e 30% de clorpirifos. A pulverização deve ser feita em todo o animal para garantir uma maior proteção contra os carrapatos. Para a eficácia do manejo é importante seguir a dosagem correta do Colosso FC30, usar o bico do aspersor em leque, pulverizar o animal na direção contrária aos pelos. Outro cuidado é evitar o uso do produto nas horas mais quentes do dia. O pecuarista seguiu essas recomendações e aprova o resultado do novo produto. Ele faz o serviço muito eficientemente, ele derruba os carrapatos já na passagem do próprio veneno ali do produto, dá um resultado muito bom e um período de carência muito bom também. Você vê que os animais se mantêm mais limpos por um período maior. Olha aí, produtor, viu? Só na aplicação já começa a cair carrapato, né, Jean? E a gente está vendo raças taurinas, né, que é o Senepol, que tem uma predisposição um pouco maior até para carrapato, né, Jean? Com certeza, Fran. A gente precisa ter isso em mente, que os animais, né, vindos de fora, da Europa principalmente, aqui a gente falou do gado de corte, né, mas precisamos lembrar também do gado de leite. Exatamente. Da raça holandesa, da raça Jersey, né, ou mesmo o girolando, que já tem uma resistência maior, que é a cruza do holandês com o gir nosso, né, com o gir leiteiro, mas acima de tudo, quando você falou, essa diferença desse produto, Fran, no Colosso FC30 em relação ao Superior e ao Flatac que nós colocamos, esse é um produto de contato. E aí o próprio produtor disse, você muitas vezes vê o animal caindo, e realmente vê, porque tem um efeito que a gente fala tecnicamente knockdown. O que é isso? Quando você aplica, o produto entra em contato diretamente com a cutícula desse carrapato e aí já começa a causar uma agitação, uma paralisia desse carrapato e ele se desprende. Então, causa a morte desse parasita. Então, fazendas que têm vamos dizer assim, um treinamento, né, muito bom da mão de obra, né, que tem, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que é característico, que é cultural, o uso de banheiro de imersão, o produto também é indicado, e quer fazer uma limpeza rápida dos animais, Colosso FC30... Colosso FC30. É o mais indicado, E, voltando à questão da resistência, também foi inovação, também foi um produto pioneiro lançado em 2003 com a associação, né, até então única do mercado. A gente buscou pesquisa em cima disso, então tem alta eficiência e, consequentemente, menor resistência aos carrapatos. E ele tem outras apresentações também, né, Jean? Temos apresentação de litro, de 25, de 100, de 25 ml, adequada para qualquer tamanho de propriedade. E a gente pensar, né? Ali na matéria a gente mostrou o pessoal aplicando o Colosso FC30, utilizando o equipamento de segurança. É bastante importante esse ponto também, né, Jean? O EPI é muito importante, foi bem lembrado. Tanto para os animais como para a gente, né, para o ser humano, no caso FC30, são inseticidas, né? Vamos dizer assim, são produtos que podem levar à intoxicação. E também foi frisado até na matéria, né, no trabalho lá, que além de nós, né, do ser humano, ter esse equipamento de EPI, também precisamos ter cuidado com os animais. Então, nunca aplicar em horários quentes, né, com temperatura alta, ou mesmo animais estressados. Para quê? Porque pode intoxicar o animal. Então, é muito seguro, mas a gente precisa estar se precavendo em relação a isso também. Principalmente com o animal, né, Jéssica? A gente está tratando ele ali para que ele possa ter alta produtividade, para que ele possa trazer o retorno para o pecuarista, a gente não pode vacilar na hora de fazer a aplicação do medicamento e desperdiçar aí todo esse investimento. Né? Com certeza, estamos perdendo tempo e produtividade. E contar sempre com o médico veterinário, afinal de contas, para cada propriedade, o protocolo pode ser diferente, né, Jean? Depende muito do nível de infestação, da genética e de como esse produtor quer trabalhar devido à mão de obra. Eu quero fazer uma pulverização, eu quero fazer um sistêmico, posso intercalar os dois? Então, cada propriedade é um caso específico. Precisamos de orientação e de um programa de controle estratégico. Muito bem, Jean. Obrigada, viu, pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite hoje. Eu que agradeço, Fran. Um abraço a todos.
E olha, para saber todos os detalhes dos protocolos da Ouro Fino para o controle de parasitas, acesse www.ourofinosaudeanimal.com. E para você que fez companhia para a gente aí da sua casa, muito obrigada, viu, pela atenção. A gente se encontra amanhã a partir das 11h30 aqui no canal do Boi. Tchau!